Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso de MOSFET. E atendendo a pedidos, a gente traz mais uma aula de datasheet do componente, tá? Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o datasheet do STK7000, que é um MOSFET tipo N, canal N, ou NMOS, tá? Tipo enriquecimento, tá certo? Então a gente vai trazer esse cara e destrinchar um pouquinho ele, né? Mostrar quais são as informações que você pode retirar desse componente para projetar os seus circuitos de forma mais adequada. Porque o datasheet também serve para isso, tá certo? E é aquela coisa, né? A gente precisa saber correlacionar também o que a gente vê no datasheet e também o que a gente viu aqui no nosso curso. Aqui você tem um curso completo de MOSFET, tá? E também tem aquela playlist que a gente está trabalhando com experimentos MOSFET, que o Sávio está fazendo muito bem, falando sobre o LTSpice, mostrando como é que você simula circuitos com LTSpice. Então tem uma playlist completa sobre MOSFET nesse sentido, tá? Então confere isso aí para você aprimorar seus conhecimentos sobre isso, tá? Então a gente vai estar correlacionando, tá certo? O datasheet do componente com o que a gente viu aqui no nosso curso, tá? Mostrando algumas informações essenciais que a gente viu no nosso curso e colocando aqui também no nosso datasheet, vai estar correlacionando isso, tá? E se você não sabe, eu fiz uma entrevista exclusiva com o professor Rodolfo do canal Eletrônica Fácil, tá? Então tá na playlist do Pense Diferente, é o Pense Diferente 52. Se você ainda não assistiu essa entrevista, vale a pena você assistir. E aqui na descrição desse vídeo, né, tem umas informações sobre o curso de eletrônica dele, tá? Porque se você quiser aprender eletrônica do absoluto zero ou aprimorar seus conhecimentos nessa área, vale a pena você dar uma olhada nesse curso e o link tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? E tem uma condição especial para você também, tá? E antes da gente começar o nosso conteúdo, tá? Queria te dizer para você curtir esse vídeo, compartilhar esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal e ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Aqui na descrição desse vídeo também tem um link para você participar da nossa comunidade do Telegram, onde a gente está postando conteúdos exclusivos também para a nossa comunidade, beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo em que a gente vai falar sobre esse cara aqui, tá? O STK7000, tá certo? Como ele já diz aqui, ó, a gente está falando sobre o STK7000 e ele já fala, ó, é um MOSFET, tá certo? Tipo enriquecimento, canal N, tal como a gente falou no início dessa aula, né? A gente resumiu essa aula de hoje no início. Mas já estou mostrando aqui para você no nosso datasheet, tá? E aqui, ó, ele dá uma descrição desse cara, tá certo? Uma das principais aplicações dele é uma aplicação de chaveamento rápido, tá legal? Ele já está mostrando aí para você, tá certo? Então ele já fala algumas características a mais, né? E quando a gente vem falando sobre esse cara, ó, ele já mostra para você as dimensões desse cara, tá? Ou seja, ele é um MOSFET discreto, tá? Um dispositivo discreto, tá certo? Com 3 terminais aqui, ó, 3 terminais, tá? Aqui você tem o chanfrozinho dele, e ele mostra os 3 terminais, as dimensões de cada um deles e os 3 terminais, ó, 1, 2, 3. E nessa vista aqui, ó, ele mostra quem são esses caras, quem são 1, 2 e 3. Quem é 1, 2 e 3? Ó? As conexões aqui, ó, dos pinos, né, você tem a fonte, pino 1 aqui, ó, pino 1 é a fonte, o pino 2 é a porta, ou o gate, tá aqui, e o pino 3 é o dreno, tá? Tal como a gente falou no nosso curso aqui, a fonte, o gate e o dreno. Então, mostrando para você aqui em termos das dimensões desse componente, tá legal? Uma outra característica altamente importante que você precisa tratar e saber dos seus dispositivos eletrônicos é justamente os valores máximos que eles aguentam, tá? Qual é a capacidade desses caras, tá certo? Então, primeiro ponto, a tensão VDS, ou tensão entre dreno e fonte, tá legal? Que aqui, ó, a simbologia, ó, VDS também, tá certo? Aqui ele trabalha com VDSS, né? Eu tô trabalhando aqui com você VDS, tá? Nesse caso, ó, 60 volts. Tá legal? Beleza? Tensão entre gate e fonte, que a gente chamou de VGS, aqui ele também chama de VGS, tá? Mais ou menos 20 volts aqui ele trabalha para você, tá legal? Corrente máxima no dreno, tá? Que ele tá falando aqui para você. Também trabalha com ID, ó. ID a gente falou aqui no nosso curso, tá certo? 200 mA. Então é importante que você saiba quais são essas características máximas desse componente, tá? Para que você projete o seu circuito adequadamente com esse componente, e ele fala sobre isso para você no datasheet. Então é por isso que é tão importante você conhecer o datasheet do componente, conhecer a referência, e aqui é onde ele fala todas as características do seu componente, tá? Isso vai ser um guia para você, tá legal? Outra característica importante que você precisa saber é a potência máxima de dissipação, tá certo? Que ele fala de PD, dá 400 miliwatts. Então você não pode ultrapassar essa potência para você não danificar o seu dispositivo. Então respeite as características máximas do seu dispositivo para que você não danifique ele quando você estiver trabalhando com os seus circuitos, tá legal? Outras características importantes que eu preciso falar para você são as características elétricas do componente, tá? Tanto em termos de valor mínimo, típico e máximo, tá legal? Mas vamos pegar os valores típicos aqui naturalmente, tá? A primeira que eu quero te mostrar é essa aqui, ó.
é a tensão de threshold, que nós falamos aqui no curso. E essa tensão de threshold é a tensão VT, é a tensão de limiar, a tensão mínima necessária para que o seu componente conduza, para que o seu MOSFET conduza, tá? E a simbologia que ele coloca aqui, ó, é o VGS-TH. Esse TH é de threshold, tá legal? Que é a tensão de threshold, a tensão de limiar, tá? Ele coloca uma condição de teste aqui para você, tá certo? Para uma ID de 1 mA e uma VDS igual a VGS, esse valor típico aqui vai ser de 2,1 volts, tá legal? Tendo um mínimo de 0,8 e um máximo de 3 volts para a sua tensão de threshold, tá legal? Outra característica importante é a característica de condução. Quem é a sua corrente de condução aqui, tá? Corrente de condução, tá certo? Aí eu tenho ID-ON, que ele chama aqui, tá? E ele diz, olha, para VDS igual a 10 volts e VGS igual a 4,5, eu tenho um valor típico de 350 mA, mas eu tenho um mínimo de 75 mA. Aí eu deixo a pergunta para você responder aqui nos comentários desse vídeo, para eu saber se você está sabendo, se você assistiu a nossa playlist, tá? No nosso canal, o nosso curso completo de MOSFET, tá? Qual é a região de operação para essa condição de teste aqui, ó? Para essa condição de teste que a gente acabou de falar. Qual é a região de operação que o MOSFET está operando? Tá? E a gente pode fazer um vídeo exclusivo sobre isso também. Coloca aqui nos comentários se você quer esse vídeo e qual é a região de operação que esse cara está operando, beleza? Quero saber aí, tá? Aí olha só, tá certo? Aqui eu tenho outra condição de teste, tá? Que ele fala da nossa RDS, tá certo? Que nós falamos também aqui no nosso curso, tá? Ele fala da RDS ON, tá certo? Que ele bota duas condições de teste aqui, ó. VGS igual a 4,5 em UID de 0,075 amperes e outra de VGS igual a 10 volts e de 0,5 amperes com uma temperatura de 125 graus aqui, tá? Mas vamos pegar essa daqui que está na temperatura ambiente, tá? Um valor típico de 4,5 ohms e um valor máximo de 5,3 ohms, tá certo? Então ele fala isso aqui para você, tá certo? Então é importante que você preste atenção a essas características e essa aula especial é justamente para te ajudar na leitura desses dados e você correlacionar esses dados com o que a gente viu no nosso curso, tá legal? Outra característica altamente importante que a gente mostrou aqui no nosso curso foram as curvas características do seu componente, tá? E a gente mostra também na nossa playlist de experimentos com MOSFET como é que você determina essas curvas. No nosso curso de teoria, né, que eu mostro todo o passo a passo, a gente falou dessas curvas também, tá legal? E a primeira delas é a sua curva ID versus VDS. Perceba que eu tenho uma família de curvas, tá certo? E aí perceba, tá? Para cada tensão VGS, olha só, tá? Para cada tensão VGS que ele coloca aqui, eu tenho uma curva característica que relaciona a corrente de dreno com a tensão VDS, tá legal? E a gente mostrou que tinha justamente esse formato, e é dessa curva característica que a gente pode extrair também quais são os limites das suas regiões de operação, né? Seja ela saturação, triodo e corte. Tá legal? Então, é a partir dessa curva característica que você retira essas informações e está bem parecido com o que a gente mostrou aqui no nosso curso, tá? A outra curva característica que você tem, ó, é a corrente de dreno versus a sua tensão VGS, tá? Que tem esse formatozinho aqui, tá? E ele colocou três curvas características para você aqui, para três tipos de temperatura, tá? Ó, 3 valores de temperatura, tá certo? Pegar esse de 25 graus, que é a temperatura ambiente que ele fala aqui no nosso datasheet, tá? Que seria essa curvazinha aqui do meio, tá legal? E aí dessa curva aqui você vai extrair justamente os parâmetros, né? A tensão de threshold do seu dispositivo e também a constante representativa de tecnologia do processo que a gente falou aqui no nosso curso, tá? E aí a gente tem uma aula exclusiva sobre isso aqui, tá? Aqui no nosso curso, aqui no nosso canal. A gente tem uma aula exclusiva em que o Sávio ele fez, né, utilizando o LT Spice, mostrando justamente como é que você determina essa curva característica e extrai os parâmetros do seu MOSFET. Vale a pena você assistir. Tá bem explicadinho, tá o passo a passo para que você saia diferente da forma que entrou. Beleza? Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo um vídeo novo toda semana que a gente coloca vídeo novo aqui no canal. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá certo? Para a gente interagir. Se você gostou dessa aula, também comenta, me diz o seu feedback, tá legal? Quero saber o que é que você está achando dos nossos cursos aqui, se eles estão te ajudando, se estão fazendo você sair diferente da forma que entrou, porque esse é o nosso objetivo, tá legal? No mais, eu desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!